Eu gostaria que você, por gentileza, por favor, parasse o que você está fazendo neste exato momento e desse atenção redobrada ou triplicada ao que eu vou mostrar para você agora. Então para o que você está fazendo agora e ouça atentamente este áudio aí, Brasil. Quero que tu me explique por aqui. O que tu foi fazer na casa da minha mãe, dizendo que ia orar por ela e tu foi bater punheta? A filmagem da tua gala tá aqui no meu celular. Agora eu quero que tu me explique, porque senão tu vai explicar lá na cadeia. E lá tu vai virar mocinha. Eu quero ver tu orando, seu pastor do diabo. Minha irmã, me escuta aí, por favor, por gentileza. Nunca aconteceu isso comigo na minha vida. Nunca. Eu quero pedir desculpa, perdão. Na hora que eu estava orando pela sua mãe, irmã, veio aquele momento de sensação ligeiro, rápido. Eu não masturbei, não fiz nada, irmã. Eu masturbei na hora que veio aquela sensação assim, rápido. Aí, para não fazer na calça, na roupa, irmã, eu tirei. Diante de Deus, eu tô aqui perreado. Eu vou perguntar para você, cara, você entendeu o absurdo? Você entendeu o que você acabou de ouvir? Exatamente isso, Brasil. Nós não estamos aqui falando de um pregador, mas estamos falando de um predador sexual, um dos predadores. Entenda, Brasil, que eu não estou aqui para falar apenas de um único caso sexual que ocorreu envolvendo abusos e importunações sexuais. A gente fala do pastor Joilson Freitas, de 39 anos, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Guarulhos. Ele foi preso ontem, por denúncias de estupro contra adolescentes e crianças. Joilson era responsável por cuidar do núcleo jovem da igreja e tinha o costume de levar menores para o seu apartamento, onde ele mora com a esposa e um filhinho de 3 meses. Cariri, Daniel Medeiros Batista, de 48 anos de idade, pastor de uma igreja evangélica, foi preso em casa. De acordo com a delegada da Delegacia da Mulher, pelo menos 4 mulheres vieram denunciar e disseram que, inclusive, uma teve o fato consumado. A delegada responsável pelo caso disse que o pastor levava essas mulheres com outras conversas até um local mais isolado que pudesse ficar distante de outras pessoas e lá tentava violentar. Em alguns casos, ele praticava atos libidinosos. O homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 6 anos. Essa criança de apenas 6 anos de idade foi vítima dessa violência sexual praticada pelo próprio pai, esse homem de 52 anos. E segundo informações da polícia, também utilizava o posto que ele ocupava, ele era um pastor de uma igreja evangélica, para passar uma imagem que, na verdade, ele não tinha. Na igreja, na sociedade, ele passava a imagem de uma pessoa que praticava, enfim, a religião, que ele fazia parte lá em Itapipoca, mas dentro de casa, com a filha de 6 anos, praticava essa violência sexual. 6 anos de idade. Conseguiu ontem um mandado de prisão contra esse homem de 45 anos de idade, um pastor acusado e condenado de estuprar uma menor de idade. Por parte de pastores, padres, espíritas e demais religiosos por aí. O que nós estamos vendo aqui, meu Brasil, não começou ontem, não começou semana passada, mês passado, ano passado e nem tampouco vai cessar amanhã. Todos os dias esses casos se repetem como se fosse um ciclo vicioso e o pior de tudo é que os que cometem tais práticas absurdas são as mesmas pessoas que condenam essas práticas. E é exatamente no vídeo de hoje, Brasil, é neste vídeo que eu vou falar para você dessa mancha miserável, condenada. Essa mancha que está levando muitos líderes e cantores evangélicos, líderes religiosos, missionários para o adultério, para a fornicação e para essa tal imoralidade, para esse tal pecado que eles tanto combatem e protestam. Eu vou revelar para você aqui os métodos desses caras. Eu vou revelar os seus modos operantes, como também a ineficácia do mundo sobrenatural para deter esses predadores, em forma de pregadores do evangelho. Então fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te mostro alguns áudios e fatos que vão te deixar simplesmente de cabelo em pé. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença, agradeço muito a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé. Por isso, é um privilégio muito grande ter você aqui. Aos meus membros, eu quero muito desejar a vocês um fortíssimo abraço. Muito obrigado
pela confiabilidade. A você que não é membro ainda, vou pedir a você, cara, me dá essa credibilidade, dá uma força pra gente, seja membro do nosso canal, inscreva-se também. Você que vê o nosso vídeo, cara, se inscreve, dá uma força pra gente, para que a nossa voz possa chegar em mais corações e mais mentes, tá ok? E antes de nós começarmos o assunto de hoje, cara, eu vou pedir a você que já entende o nosso projeto sobre o livro do Jason, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Se você do outro lado puder nos dar essa força, por gentileza, cara, nos ajuda. Ó, o livro já está todo pronto, todo revisado, já está todo diagramado, agora falta a impressão do livro, tá? E se você do outro lado puder dar uma força para que nós possamos produzir esse livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, vai ser maravilhoso, tá ok? Para você do outro lado que não tem paciência de ver todos os vídeos do Jason na íntegra, vídeos esses de 30, 40, 50 minutos, agora acabou esse problema. Agora eu tenho um canal de cortes, exatamente, é o canal do Além da Fé Cortes, esse canal que está aparecendo aí para você. E agora você pode se inscrever nesse canal e receber na íntegra todos os vídeos que lançarmos por aqui. São vídeos de 3, 4, 5, 6, 8 minutinhos, rapidinho, é vapt-vupt, e você pode compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim, fica à vontade para divulgar o nosso pensamento por aí afora, tá bom? Beijão! Valeu, Brasil! Bom, vamos para o vídeo de hoje, Brasil, porque o vídeo tá muito bom, mas eu vou pedir a você uma coisa. Presta bem atenção. Quando eu chegar na minha conclusão, ouça a conclusão. Por qual motivo? Porque é na conclusão que eu vou fazer uma sinopse de tudo e vou trazer outros resultados para você. Eu não acabo na minha conclusão. Quando eu digo Brasil, nós chegamos ao fim, não é o fim não, é a conclusão. Chegamos lá, tá ok? Então presta bem atenção a esse detalhe. Bom, o que eu quero falar para você hoje, Brasil, é que esse pastor do áudio, esse pastor que você ouviu nesse áudio aí miserável, ele já tinha uma tara pela mãe dessa mulher, que está aí desesperada no áudio. Entenda que esse pregador, esse tal missionário, esse tal homem de Deus que ouve o que Deus estava dizendo para ele, entenda que esse cara tinha as suas fantasias, assim como aqueles entregadores de pizza, aqueles jovenzinhos que têm aquela fantasia de entregar a pizza na casa de uma garota linda, gostosa, que mora sozinha e está completamente quente e carente na sua casa e que vai abrir as portas de bebidão. Quer dizer, isso é uma fantasia, Brasil. E era exatamente isso que ele sentia, que ele pensava, tanto é que ele ficava inventando oração em cima de oração, apenas para que a irmãzinha abrisse as portas da sua casa. E foi nesse momento, por exemplo, dessa oração, que ele ejaculou. E dessa vez, ele foi mais explícito. Ele abriu o fechiclé e se derramou na sala da irmã, na frente dela, como se a irmã fosse cair de boca em cima desse negócio. Mas entenda bem uma coisa, Brasil, definitivamente que esse caso que eu estou mostrando para você é apenas um dos exemplos, é apenas um exemplo entre centenas de milhares de milhões de exemplos que ocorrem todos os dias no Brasil e no mundo, cara. Entenda que essas igrejas estão assim, na verdade, elas estão lotadas, empestadas de pessoas que saíram de situações de perigos, de casamentos tóxicos, da prostituição. Muitas dessas pessoas estão vulneráveis, dependentes da fé, estão frágeis sexualmente. E é aí que muitos pastores e pastoras, cantores e cantoras, missionários e missionárias se aproveitam, principalmente quando saem para orar na casa dessas ovelhinhas, ou quando essas pessoas olham as fotos dessas irmãs e desses irmãos nas redes sociais. É aí que essas pessoas investem pesado. Elas querem o número dessas pessoas para começarem a importunação sexual, para começarem o abuso e até mesmo o estupro. Agora é que eu vou revelar para você essa coisa, cara. Presta bem atenção que eu tô falando para você. Cara, esses missionários e missionárias, pastores e pastoras itinerantes, pregadores e pregadoras itinerantes que saem de um canto para o outro, que estão sempre de hotel em hotel, de cidade em cidade, esses daí, cara, não tem dó. Eles se soltam mesmo quando estão longe de casa. É só lembrarmos do caso daquela missionária que se relacionou sexualmente com um mendigo, por exemplo. Quer dizer, a mulher disse que foi coisa de Deus. E aí era uma mão num volante e a outra mão num carinho.
E como muitos desses pastores e pastoras, missionários e missionárias, profetas do Senhor, eles querem ter acesso à sua casa e eles sabem muita coisa de você, o horário que teu marido trabalha, o horário que você está em casa sozinho, o horário que você vem da academia, o horário que você vai almoçar, o horário que você faz isso ou aquilo, muitos deles têm essa informação. Então muitas dessas pessoas, para terem acesso à casa dessas outras, elas dizem que tiveram um sonho, uma revelação e que querem entregar uma profecia. Outros fazem até ameaças divinas. Tudo isso para conseguirem, Brasil, o que eles querem. E uma coisa interessante, Brasil, é que além desses caras e dessas mulheres depenarem essas ovelhas, tirando a grana delas, enganando-as e iludindo-as com essas utopias e com essas crenças ultrapassadas e supersticiosas e completamente infantis, essas pragas ambulantes também querem acasalar com essas ovelhas. Para você ter uma ideia de como o Espírito Santo é muito atuante, como os anjos estão o tempo todo acampando ao redor dessas pessoas, veja, é só você fazer uma busca no Google sobre casos de pastores e de padres, de pedófilos e de de abusadores e oportunistas sexuais e devassos, para você ver o tanto de casos que vão assim a borbulhar na internet o tempo todo. Isso mostra que o Espírito Santo está fazendo um excelente trabalho, assim como fez com Ananias e Safiras em Atos dos Apóstolos, né? Mas o que eu gostaria que você entendesse definitivamente, cara, que você colocasse um ponto final nisso daí. Cara, eu queria que você entendesse, que você pensasse o seguinte, cara, não existe algum poder de Deus, ou pelo menos algum Deus na vida desses homens e mulheres que estão aí em cima desses altares, Brasil, em cima desses púlpitos e palanques. Se houvesse um Deus, pelo menos, em alguma dessas igrejas, em alguma dessas placas, cara, com toda a certeza do mundo haveria um governo. Uma regra geral e imbatível e completamente inviolável. Mas não existe Jesus, Brasil. Não existe esse tal desse Espírito Santo, Maria, anjos. Tudo isso faz parte de um cenário utópico, místico, completamente religioso, supersticioso, que pertence tão somente ao mundo subjetivo de uma fé boba. A maior prova de que essas coisas não existem são as próprias pessoas. São os próprios crentes. É por isso que eu gostaria que você, do outro lado, entendesse as desculpas esfarrapadas desses miseráveis que estão em cima desses púlpitos. Entenda que não é Satanás, algum diabo, um demônio que tentam esses picaretas, mas é a oportunidade que revela quem eles realmente são, Brasil. O pastor Marco Feliciano me chamou para uma reunião da ONU. Eu cheguei lá e não havia reunião. E eu mandei nos grupos, gente, cadê o pessoal da reunião e tudo mais, e não havia reunião no dia. Aí ele chegou, ele sentou assim do meu lado, pegou na minha mão, que se eu fosse amante dele, ele me daria um cargo alto dentro do PSC, e ele me ofereceu 15 mil de salário, acho que foi 15 mil e pouco, e eu logicamente não aceitei, porque ele ficou nervoso, pra mim ele estava totalmente alterado. Ele veio pra cima de mim, onde ele me deu um murro, ele me deu um chute, e ele tentou tirar a minha roupa, só que eu comecei a gritar, eu tava gritando muito, e tinha uma senhora que eu acho que ela iria no apartamento ao lado, perguntou, tá tudo bem aí e tal. Aí quando ela perguntou, que abriu a porta, ela viu, assim, eu falei, olha, tô indo, mas foi quando eu consegui realmente sair de dentro do apartamento. Outro dia, no dia seguinte, foi na quinta-feira, eu fui procurada pelo Bauer, que é o assessor do Feliciano, onde eu consegui gravar toda a conversa que eu tive com ele, onde ele afirma, ele viu que ele sabe o que o Feliciano fez, e no áudio ele deixa isso muito claro. E foi quando um jornalista de Brasília, que foi o Leandro Mazzini, publicou essa história. E aí eu acho que ele publicou a matéria à noite, e o Bauer me ligou no outro dia pela manhã. Ele me ligou assim, nervoso, onde é que você tá? Eu falei, olha, eu tô em Brasília, não falei nada sobre essa matéria com ninguém, não falei isso pra ninguém. Ele falou, mentira, você tá mentindo, não sei o quê. Eu vou pegar a sua mãe, porque eu conheço a sua mãe, conheço seu pai, não sei o quê, onde é que você estava? Eu acabei falando que eu estava aqui em São Paulo, acabei passando o endereço do hotel onde eu estava, e ele foi até o hotel, armado. Aí ele me falou assim, olha, você vai fazer um vídeo desmentindo toda essa história.
E aí ele tava nada, assim, falou, bom você fazer um vídeo e tal, ameaçando mesmo. E aí eu entrei no carro dele, fiz o vídeo pra ele, e aí ele pediu a senha das minhas redes sociais, ele pediu a senha do Facebook que dá acesso à minha página, então, na internet, e ele fez a postagem. Existem milhares de predadores sexuais escondidos por trás da cruz. Está aqui, ó. Por trás do evangelho, por trás da religião. Muitos pedófilos andam com a Bíblia debaixo do braço. Cantam a igreja, entregam revelação, fazem lives todos os dias nas redes sociais, entregando profecias, fazendo propósitos, campanhas, orações, revelações, em troca de quê? Em troca de dinheiro, em troca de Pix. Então qual é o cenário que nós vemos hoje? O que é que nós vemos diante de nós, Brasil? Brasil, o que nós estamos vendo é um povo que finge ser o que não é. Entenda que 99,9% de homens e mulheres estão dentro da igreja, mas estão como hipócritas, como demagogos, como falsos cristãos. E 1% mente dizendo que tem alguma intimidade com Deus, mas é pura esquizofrenia. Veja que os livros que mais vendem entre os cristãos e que vira febre mesmo, são aqueles que tratam de ansiedade, de depressão e de síndrome do pânico. Eu pergunto, cadê Deus? Por falar em cenário, Brasil, quando a gente olha com um olhar crítico, com um olhar de raio-x, quando você senta aqui e examina tudo criticamente, cara, o que você vê? Você vê um cenário completamente assustador e desolador. E por que isso, Jason? Porque são vários casamentos improdutivos e estéreis dentro da igreja. São mulheres interesseiras, outras dependentes, são pregadores envolvidos com drogas e orgias que no outro dia esses mesmos caras estão mandando frases bíblicas de estímulo de fé nas suas redes sociais. São casais que não se amam mais, mas empurram os seus casamentos fracassados e miseráveis com a barriga. São filhos que desprezam seus próprios pais. São pessoas que vivem um inferno dentro de casa. São brigas e mais brigas entre membros da própria família por causa de dinheiro, por causa de herança, de posses. São rixas entre pastores e pregadores e cantores que nem se falam. São padres loucos pelos coroinhas que ainda são crianças e adolescentes. São pastores, caras, que salivam, enche a boca d'água e enlouquece pelo bumbum da irmãzinha, que vai toda apertadinha, toda coladinha, toda definida para o culto. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito e de todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido, cara. Tenha entendido que não existe ordem dentro da igreja. Não é porque não exista pastor, é porque não existe o Deus do pastor. Existe muita fé dentro das igrejas, existem pessoas verdadeiras, existem pessoas que realmente estão buscando em espírito e em verdade, existe. O que não existe? Não existe um Deus para ouvir, um Deus para inclinar, um Deus para estender a mão, um Deus para responder, porque tudo isso é mentira. Tudo isso é uma ilusão. O que eu penso, Brasil, é que é uma tremenda desonestidade. Aliás, é uma desonestidade macabra. É uma mentira colossal. No caso, um absurdo. Ou, pelo menos, eu acho que deva ser uma ironia. Alguém dizer que o Espírito Santo está conduzindo a igreja. Eu vou dizer para você, e entenda o que eu vou falar para ti agora, porque isso é muito importante. Entenda isso, Brasil. Esses religiosos que nós vemos aí, eles estão naturalmente frios e perdidos e completamente confusos por falta de contato, de fogo, de comunicação, de presença desse tal Jesus que nunca vem. Um Jesus que não pode aparecer, não pode falar, não pode gesticular, não pode dar um sinal da sua existência. Cara, se Jesus existisse, os cristãos não estariam assim, entregues ao desespero, se suicidando, deprimidos, por exemplo, ou doentes, jogados nos hospitais, outros inválidos, passando fome, outros morando nos piores lugares, outros como escravos nas mãos dos lobos. E você quer mesmo uma prova de que não existe esse tal Espírito Santo conduzindo igreja alguma em canto nenhum? Cara, é só você olhar para esses líderes em cima dos púlpitos falando contra a homossexualidade. Esses caras estão cagando normas, vomitando doutrinas, mas estão ao mesmo tempo devendo.
traindo, corrompendo, sonegando, dando calotes em outros, mentindo, usando drogas, se prostituindo, outros batendo em suas esposas e em seus filhos, dando em cima de mulheres comprometidas, tendo relações com crianças e adolescentes. Essa é a maior de todas as provas que você possa ter, cara. Você acha mesmo que se Deus existisse, sua casa, a sua igreja, estaria nessa desordem? Você acha que se Jesus tivesse ressuscitado, ele já não teria aparecido? Você acha mesmo que se o tal fantasminha ou o Espírito Santo estivesse guiando a sua igreja, haveria tanta confusão interpretativa e milhares de denominações, como também heresias e blasfêmias, e haveria matanças em nome da fé em Deus? Haveria isso? Você acha que se os anjos existissem, haveria tanta violência, como também sequestro, dor, sangue derramado por aí, injustiça e etc.? Brasil, por favor, cara, abre os teus olhos com essas coisas que estão contando pra você. Como é que você acredita nessas coisas? Como é que você acredita, cara, em coisas invisíveis que não funcionam, meu irmão? Como é que você faz isso? Entenda aqui, ó, esse aqui é um controle, não é isso? Esse aqui é um aparelho de celular. Esses dois, não estão conectados a nada, tá vendo? Não estão conectados a nada, mas eles funcionam. Eles funcionam por causa de uma força invisível. Você tá me compreendendo? Se você apertar aqui, funciona. É o que eu sempre digo para as pessoas. Tá aqui, ó, pá, olha lá, funcionando perfeitamente. Se eu fizer uma ligação, funciona. A mesma coisa é a fé. Se você tem uma fé que está ligado a alguma coisa e essa coisa não responde, ou ela está com defeito, ou ela está desligada, ou ela está fora de área, ou essa coisa não existe, ou essa coisa precisa de uma manutenção. Você está me compreendendo? É isso, cara. Se você tem uma fé em alguma coisa invisível, faça uma prova, meu irmão. Não deixe essas pessoas enriquecerem em nome da tua ingenuidade, do teu fracasso intelectual, da tua ignorância e da tua superstição, da tua mentalidade ruim, para baixo, pessimista, sabe? Você que tem essa fé voltada, eu acredito em Deus, mas não conhece nada da Bíblia, nada. É mais um fracassado isso daí, Brasil. Bom, eu desejo a você um fortíssimo abraço e espero muito e de todo o meu coração que nós possamos nos ver num próximo vídeo, Brasil. Até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.